Saúde. E aí, beleza? Preparado para mais uma aula de biologia? Bacana, hein? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de fotossíntese, né? Inicialmente passando para você uma visão geral, a importância da fotossíntese e depois entrando mesmo para valer nas suas fases, beleza? Tá preparado? Então vamos lá. Para a gente começar a ter uma visão geral da fotossíntese, eu quero chamar sua atenção para a importância da fotossíntese. Primeiro, a importância para quem faz. E segundo, a importância ecológica da fotossíntese. Aí você diz assim, como assim, Davis? Olha só que bacana. A fotossíntese, ela representa para a planta ou para aquele ser fotossintético, né, aquele ser autótrofo fotossintético, que aí eu chamo sua atenção de que quem são esses seres? As cianobactérias, as algas, as plantas, né? Vamos pensar agora numa planta, tranquilo? Para que ela faz fotossíntese? Pode ser a sua grande pergunta, né? A fotossíntese, se você pegar pela construção da palavra, vem de síntese, que é produção, a partir da luz. Agora, produção a partir da luz a fotossíntese é o processo no qual a planta faz a produção da sua matéria orgânica, que você aprendeu quando era pequenininho lá, que ela produz o próprio alimento, né? Então ela faz a produção da matéria orgânica que vai construir o seu corpo. É a partir da fotossíntese que ela vai produzir os seus açúcares, os seus aminoácidos que vão depois virar proteínas, os seus lipídios, as suas vitaminas, os seus nucleotídeos que depois vão virar seus ácidos nucleicos, ou seja, toda a matéria orgânica vai ser produzida a partir das reações da fotossíntese. Tudo bem? Então eu posso dizer que a fotossíntese representa a nutrição orgânica, ou seja, a planta faz a nutrição mineral quando tira água e sais do solo, por exemplo, e faz a nutrição orgânica quando realiza a fotossíntese e produz as suas substâncias orgânicas. Tranquilo? Muito bem. A fotossíntese, ela acontece nos cloroplastos de órgãos clorofilados. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Calma. Quando eu digo que ela ocorre nos cloroplastos, eu estou me referindo àqueles seres que são eucariontes. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque lá na cianobactéria, que é um ser procarionte, obviamente a fotossíntese não vai acontecer no cloroplasto, vai acontecer dentro da própria célula. Então vão ter regiões na célula que vão ter os pigmentos que permitem a realização da fotossíntese. Mas nos seres eucariontes vai acontecer nos cloroplastos. Eu fiz uma referência de cloroplastos de órgãos clorofilados porque quando você pega a estrutura de uma planta, a sua raiz fixada ao solo, o seu caule desenvolvido como um tronco, são regiões onde não há o processo fotossintético. Tá? São regiões puramente heterotróficas de uma planta. São regiões apenas consumidoras de matéria orgânica. Então, cabe às folhas, né? Ou se for uma plantinha jovem, até mesmo ao seu caule, a realização da fotossíntese. Tudo bem? Muito bem. Agora, um ponto importantíssimo. Qual a importância ecológica da fotossíntese? Isso você tem que ter bem fixado na sua cabeça, porque é bastante abordado em questões. Primeiro, a fotossíntese realiza a captura de CO2 atmosférico. Hoje se fala muito em retirar CO2 da atmosfera. Em virtude de quê? Do agravamento do efeito estufa e do consequente aquecimento global. O principal gás associado ao efeito estufa é o gás carbônico, né? O gás carbônico associado ao gás metano, eles geram uma película de gases que permitem a passagem da luz, do sol, mas retém o calor. Quanto mais espessa essa camada, maior a retenção de calor e, consequentemente, eu gero aquecimento global. Se eu acredito que tem seres que realizam a fotossíntese e retiram esse gás carbônico, isso é benéfico, isso é importância ecológica grande. Mas vale a pena chamar a sua atenção para aquele importante detalhe, né? A gente escuta as pessoas comentarem, falarem, a Amazônia é um verdadeiro pulmão do mundo. Cuidado! Na verdade, lá na Amazônia, considerando aquelas plantas de grande porte, praticamente toda a captura de gás carbônico que é feita é compensada pelo processo de respiração. Então, Davis, quem são os verdadeiros renovadores de oxigênio atmosférico? São
os micro-organismos que compõem o que nós chamamos de fitoplâncton. Então, lá nos ecossistemas aquáticos, nos ecossistemas marinhos, é que eu vou encontrar microalgas e também cianobactérias realizando intensos processos de fotossíntese e liberando uma grande quantidade de oxigênio para a atmosfera, tá? Então, olha que bacana, retira o CO2, que nos traz esse problema do aquecimento global, e abastece com oxigênio, que é fundamental para a respiração de todos os seres aeróbicos, tá? Além disso, a outra importância ecológica é a manutenção do fluxo de matéria e de energia lá nos ecossistemas. Por quê? Né? A gente lembra que no ecossistema, quando eu falo em produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, decompositor, eu estou falando numa passagem de matéria e numa transferência de energia. Então, a fotossíntese, ela permite com que a matéria inorgânica seja transformada em orgânica com a ajuda da energia luminosa e que essa matéria e essa energia seja passada ao longo da cadeia alimentar. Tudo bem? Então, olha como é importante o processo fotossintético. Muito bem. Quero chamar sua atenção agora para a importância da luz na fotossíntese, tá? Davis, como assim? A fotossíntese, como eu bem destaquei, é um processo de produção de matéria orgânica que tem como fonte de energia a nossa fonte mais primária, que é a luz. Agora, quando eu imagino a luz branca, que é essa luz que vem, né, pelos raios luminosos do Sol, essa luz, como você bem sabe, e aí eu até deixo uma dica para você, vai lá na física, procure em óptica geométrica uma aula sobre cores, que tem tudo falando sobre luz branca, falando sobre o que eu vou, de maneira muito simples, resumir para você, tá? Quando você pega a luz branca e passa pelo prisma, essa luz ela vai se decompor. E aí eu tenho uma faixa de luz, que eu chamo de luz do visível, né? Que ela vai lá passar por todas aquelas cores que você conhece, que são as cores do arco-íris. Muito bem. Nesses comprimentos de onda é que mora a chave da fotossíntese. Por quê? Porque a planta, ou melhor, o ser fotossintético, possui pigmentos fotossintetizantes ou fotossintéticos que absorvem certos comprimentos de onda e reflete outros. Como assim, Davis? Melhora para mim? Vou primeiro chamar sua atenção para uma imagem. Observe essa linda imagem aí, ó. Vê a chegada da luz branca no prisma e vê depois o seu processo de decomposição, né? Se eu puder falar assim. Aí é a luz que a gente vê, que a gente diz que é a luz do visível, né? Que está compreendida entre o ultravioleta e o infravermelho. Agora, eu quero que você acompanhe comigo o seguinte. Os pigmentos fotossintéticos, eles absorvem certos comprimentos de onda. E aqueles comprimentos que ele não absorve, ele reflete. Isso aí você vai encontrar nessa aula de física com maiores detalhes. Essa dica que eu dei para você. Então, por exemplo, a clorofila é o principal pigmento vegetal, que confere a cor verde à planta. Por quê? Porque a clorofila, que nós temos clorofila A, B, C, mas as principais é a clorofila A e B, elas absorvem o violeta em maior intensidade e o vermelho. E qual é a cor que ela reflete principalmente? O verde. Por isso que as plantinhas têm essa cor esverdeada. Já no caso do caroteno, dos carotenoides, são os pigmentos acessórios. Os carotenoides, eles já refletem luz entre o alaranjado e o amarelado. Quando um fruto está amadurecendo, ele vai tendo uma decomposição da clorofila e uma produção de carotenoides, fazendo com que ele saia do estágio de verde para amarelado, para alaranjado, para avermelhado, como a gente bem conhece. Beleza? Tranquilo? Então dá uma olhadinha agora neste gráfico. O que você está observando? Os vários comprimentos de luz e você está vendo aí a absorbância, ou seja, o grau de absorção ou a faixa, né, de comprimento de onda que a clorofila A e a clorofila B absorve. Vê aí, ó, que é o azul, violeta e o vermelho. Então, esses são as principais faixas de absorção da clorofila. Tranquilo? Muito bem, para a gente continuar, temos aqui a divisão da fotossíntese, lembrando que é só uma divisão didática, né, só para fins de estudo. A gente divide a fotossíntese em dois momentos, em duas fases ou duas etapas. Primeiro, nós temos aquela que é chamada de etapa fotoquímica,
que é uma etapa que depende diretamente da luz, a luz que a gente viu agora há pouco tempo, que é tão importante para o processo. Então, se não tiver luz, não há etapa fotoquímica. E se não tiver etapa fotoquímica, não vai existir a próxima etapa, que é a etapa química. Essa etapa química, ela passou a ser conhecida como reações de escuro. Porém, tem um detalhe. Davis, quer dizer que durante o dia a planta faz etapa fotoquímica e durante a noite ela faz apenas a etapa química? Não. Significa dizer que a etapa fotoquímica ocorre somente quando há disponibilidade de luz e significa dizer que a etapa química acontece a qualquer momento do dia, desde que tenha sido feito antes a etapa fotoquímica. Ficou claro? Então, a etapa fotoquímica depende de luz. Etapa química ou reações de escuro independe de luz. Tudo bem? Primeira etapa é a fotoquímica, segunda etapa é a puramente química. Lembrando mais uma vez que se eu estiver trabalhando com um ser eucarionte como uma planta, essas duas fases vão acontecer no cloroplasto, na organela cloroplasto. Muito bem. Aqui eu quero chamar a sua atenção para algo que é bem importante. É a gente entender um pouquinho como é a reação, ou melhor, como é a equação que explica para a gente, ou que traz para a gente, traduz para a gente o processo de fotossíntese. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para essa que é a chamada equação geral e depois trazer a sua forma simplificada. Preste muita atenção agora. Olha só, na equação geral eu observo o seguinte: eu pego o gás carbônico que a planta absorve pelas folhas, né, graças aos estômatos, a água que ela absorve pela sua raiz, e aqui vai acontecer uma reação entre essas duas substâncias, numa série de reações químicas, com a energia da luz, então a luz é fundamental para isso, onde eu vou ter a formação de uma molécula orgânica, aqui representado pela glicose, representado por um monossacarídeo de 6 carbonos, liberação do gás oxigênio e ainda a produção de água. Eu sei que para você que já manja de química, deve estar louquinho para cortar essas 6 águas com essas 12 águas e ficar sobrando 6 águas no reagente. Eu sei disso, só que eu não vou fazer isso agora. Sabe para quê? Para te explicar uma coisa que o vestibular, que a prova do Enem, que a sua prova que você está se preparando, pode ser que ela cobre. Sabe o quê? Isso aqui, ó. Observe um ponto importante. Você está vendo esses 6 oxigênios que eu estou mostrando? Certo? Esses 6 oxigênios, esses 6 gases oxigênios que resultam em 12 átomos de oxigênio, eles vêm daqui, ó. Então, esse oxigênio que você está vendo aqui no reagente que está na água, ele origina esse gás oxigênio do produto. Então, eu estou chamando essa atenção para você, por quê? Porque se você simplesmente vier aqui cortar essa água com essa e ficar apenas 6 moléculas de água no reagente, você não tem base para explicar a origem do gás oxigênio. Então, como a gente vai ver em mais detalhes na próxima aula, o que acontece? A quebra da água, a hidrólise da água, tá? Vai gerar o quê? O gás oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera futuramente. Tudo bem? Agora é claro que se eu então fizer aquilo que você tanto espera, que é cortar essa água do reagente com essa água do produto, eu chego então à equação simplificada. Como fica a equação simplificada? 6CO2, 6 moléculas de água, na presença da luz, que é a minha fonte de energia, produzindo glicose, que é a matéria orgânica, e liberando o gás oxigênio. Então, essa é a equação simplificada da fotossíntese. Tudo bem? Muito bem. Essa visão geral que eu estou passando para você é para você começar a entender como podem ser feitas perguntas mais gerais sobre a fotossíntese. Agora, é claro que a gente vai passar a estudar de maneira mais detalhada nas próximas aulas e é claro que eu conto com a sua presença, tá? Então, um forte abraço e até o próximo encontro.